Abre a sua Bíblia no livro de Efésios, no capítulo 6. Lê comigo a partir do verso 10. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Amém? Daqui a pouquinho a gente continua. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, graças te damos pela tua palavra e pedimos em nome de Jesus que o teu Espírito Santo fale conosco essa manhã. Pai, eu te peço que a tua graça, a tua misericórdia venha sobre mim, que eu não fale, ó Deus, de mim mesma, mas que o Senhor venha me usar a minha boca essa manhã para falar com a tua igreja, para falar com os teus filhos, em nome de Jesus, amém? O diabo, ele está no inferno ou ele está na terra? Na terra. O mundo jaz no maligno. O diabo, ele age hoje na terra. Ele age onde há trevas. Em todo lugar que há trevas, há ali permissibilidade para o diabo agir. Ele vai agir, ele vai operar onde há trevas. A treva é o lugar dele. E como eu disse aqui mais adiante, a gente pode definir treva como ausência de Deus, ausência de Jesus. Por que eu perguntei, eu comentei sobre se existe alguma lei que proíbe? Porque se você é cristão, se você tem a luz dentro de você, onde você for, Jesus fala que a gente não pega, a gente não acende uma candeia e coloca ela debaixo de uma mesa. Trabalha, por exemplo, numa repartição pública, a luz que há dentro de você precisa estar lá em cima, precisa iluminar. Ah, mas eu trabalho num ambiente de treva. Mas se você é luz, você tem que iluminar aquele ambiente de treva, porque onde há treva, Satanás vai agir. A gente precisa levar Jesus para dentro das escolas. Ah, esses massacres horrorosos que estão acontecendo, é falta de Jesus. Eu preciso levar Jesus. Eu preciso ensinar para a pessoa que há uma luz, que há resposta, que há esperança, que há salvação. Que a dor talvez que ela está sentindo, que foi causada às vezes por uma outra pessoa, não é o fim de tudo. Quando eu coloco luz, quando algo no meu corpo está doendo e eu estou no escuro, eu não consigo enxergar. Se eu sinto uma dor, por exemplo, em algum lugar da minha perna e está tudo escuro, eu não sei se eu cortei, eu não sei se entrou alguma ferpa, eu não sei o que é que está causando a dor. E dor enlouquece. Quem já sentiu dor contínua, sem parar, que tomava remédio e não resolvia? É enlouquecedor, não é? Enlouquece. Mas eu não sei nem como tratar porque eu estou no escuro. Eu não sei nem conseguir te falar o que é que está causando essa dor porque eu estou em trevas. Mas quando eu jogo a luz eu consigo enxergar. Eu consigo enxergar o que é que está causando a dor. Eu consigo enxergar e consigo tomar decisões para tirar aquilo que está causando a dor. Vocês estão entendendo? Precisamos de Jesus. E quando nós nascemos de novo, a palavra de Deus diz, deixa eu ver, eu anotei, abre lá em Colossenses, deixa Efésios marcado, mas vai lá para frente, um pouquinho para frente aí. Colossenses no capítulo 1, verso 13. 1:13.
Ele nos resgatou, Ele, Jesus, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, nos transportou para o reino de luz, para o reino de Jesus, em quem temos a plena redenção por meio do seu sangue, isto é, perdão de todos os pecados. Se nós nascemos de novo, nós então estamos na luz, nós não estamos mais sujeitos e presos às trevas. Porém, se nós toleramos o pecado, Jesus diz lá em Lucas, se a luz que há em você é trevas, grandes trevas elas são. Opa! Eu não posso tolerar o pecado. E aí às vezes você fala, bispa, mas é difícil porque a gente peca. Sim, a gente peca. Mas nós temos aqui dentro um Deus que habita em nós, que sempre nos mostra o nosso pecado. Toda vez, e eu sei que isso acontece com você porque acontece comigo, toda vez que nós pecamos, o Espírito Santo traz aquele incômodo. O Espírito Santo nos fala que a gente está errado. Fala ou não fala? E o que eu faço com isso? Eu não posso tolerar o pecado. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo tem zelo por nós e Ele tem ciúmes de nós. Eu, sendo salvo por Jesus, tendo a luz em mim, eu não posso tolerar o pecado. Onde há desobediência voluntária à palavra de Deus, há trevas. Por que eu estou falando de desobediência voluntária? Porque todos nós que temos o Espírito Santo, quando a gente pisa na bola, o Espírito Santo nos fala. E se nós permanecemos nessa pisada de bola, se a gente permanece com o pecado, a luz que há em nós passa a ser trevas. Eu estou dando brecha para o diabo agir. Eu estou me tornando vulnerável aos ataques do inimigo. E embora tenha momentos da nossa vida que parece que está tudo bem, que a gente não está passando por nenhuma luta, é um ledo engano, porque nós estamos em guerra. O diabo já perdeu para Jesus, ele não tem chance com Jesus, Jesus já o derrotou, então o ataque dele é contra eu e você, é contra as nossas vidas. E a palavra de Deus diz que ele anda ao nosso derredor. Ele não é o leão da tribo de Judá, mas ele anda como se fosse, esperando o momento de atacar. E ele não é burro, ele não vai te atacar no seu ponto forte. Ele está te observando. Ele sabe as suas vulnerabilidades. E é no seu ponto fraco que ele vai te atacar. Por isso, quando há desobediência voluntária à palavra de Deus, há uma brecha. Se você abriga o pecado, você está abrigando trevas. Trevas pequenininhas. Nós precisamos sermos eficientes para discernir o que há no nosso próprio coração. Abre em Tiago, vai um pouco mais aí para frente, Tiago no capítulo 4. Tiago capítulo 4, a partir do verso 1, pode ler? Amém? Tiago 4, 1. De onde vêm as batalhas e os desentendimentos que há entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçai e nada tendes, matai e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedis, não recebeis, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Adúlteros, ou algumas versões colocam infiéis.
Não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que Ele fez habitar em nós, zela com ciúme dos seus? Todavia, Ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura: Deus se opõe aos arrogantes, aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? Vamos destrinchar isso aqui. Cobiça é pecado. Entra até lá nos 10 mandamentos, né? E até reunindo com algumas mulheres essa semana, eu até fiz essa brincadeira, né? Que tem muitos pecados que, se a gente colocar aqui no nosso tribunal, no tribunal humano, a gente vê, a gente identifica e a gente condena. Mas o tal da cobiça, é só Deus que vê. Porque você pode, às vezes, ter aquela panca, aquela aparência de humilde, de santo, e ter cobiça no seu coração. Cobiçai e nada tendes. Matai, essa tradução aqui, eu fui olhar, que eu falei, nossa, está falando de matar, porque isso aqui foi escrito para a igreja, né? É a orientação do apóstolo para os discípulos de Jesus, para os cristãos. E é aquele... não é um matar propriamente dito, mas é aquele ódio grande. Ninguém sente ódio de ninguém aqui, amém? Invejais também, ninguém tem inveja. Não conseguis obter o que desejais, vive a brigar, promover contenda. Ele fala, nada tendes porque nada pedis, mas você pede e não recebe porque você pede com a motivação errada. Gente, oração é conversa com o seu pai. Oração não é um momento no qual você lista todos os seus desejos e apresenta e fala, eu quero. Porque está escrito lá, Deus, que tudo que eu ligar na terra vai ser ligado nos céus, então eu quero isso. Isso não é oração. Oração é você conversar com seu pai. E você, como pai, muitas vezes fala não para aquilo que o seu filho, imaturo, infantil, às vezes mimado, quer porque quer. Fala ou não fala? Você está querendo? Seu foco é outro. E aí ele continua, quando ele fala no verso 4, que a tradução aqui seria infiéis. E ele fala da amizade com o mundo e inimizade contra Deus. Muitas vezes a gente foca esse versículo em questão de relacionamento, né, com pessoas que não servem a Deus, com pessoas do mundo. Tem sentido, nós somos influenciados por todas as pessoas que nós nos relacionamos. Mas aqui é você querer as coisas que tem no mundo. Pensar muito mais nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus. E se você lembrar lá em Mateus 16, Jesus repreende Pedro por causa disso. Jesus vira para Pedro, o apóstolo Pedro: afasta de mim, Satanás, porque você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do mundo. Quando as coisas deste mundo, os prazeres deste mundo, as conquistas deste mundo passam a ser mais importantes do que as coisas pertinentes a Deus, ao reino de Deus, eu estou tendo amizade com o mundo. E amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Porque pensar nas coisas do mundo nos impossibilita de pensar nas coisas de Deus. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Cuidar da nossa mente, cuidar daquilo que nós nos alimentamos e nos motivamos todos os dias. No começo eu falei aqui, né, eu declarei, se você tomou posse, acreditou, creu e declarou, isso vai acontecer na sua vida, que daqui vão sair os maiores empresários do Brasil. Qual que é a motivação? A motivação é ser rico para rasgar dinheiro, para expor... Não! A motivação é propagar o reino de Deus.
A motivação é poder abençoar. A motivação às vezes é virar para uma pessoa que está passando necessidade e falar: Jesus se importa com você, tanto que Ele me mandou vir aqui para te ajudar. E você ter condição, às vezes, não sei, vamos pensar, de pagar uma faculdade para quem não tem condição, de ajudar, de auxiliar de alguma maneira. Por quê? Porque Deus tem te abençoado e você tem enriquecido muito. Não impede você pensar nas coisas de Deus, você ser amigo das coisas de Deus e não das coisas do mundo. Isso não te impede de crescer, de prosperar e de viver como Jesus disse para os seus discípulos. Não tem ninguém que deixando pai e mãe, que deixando bens, deixando casas por amor do meu nome, que não receba a vida eterna no porvir, mas que não receba nessa terra 100 vezes mais. E aí Jesus ainda coloca, com perseguição. Não vai ser fácil. Vai ser difícil, mas você está pensando no reino de Deus. O seu foco são as coisas de Deus. Deus vai te acrescentar. Mas quando o nosso foco é as coisas deste mundo, são os prazeres deste mundo, isso se torna inimizade com Deus. E isso é um ponto vulnerável na nossa vida. O diabo anda ao nosso derredor. Quando Jesus estava com Pedro e com todos os discípulos, e Jesus fala para ele: você vai me trair, você vai me negar hoje 3 vezes. Jesus fala para Pedro que o diabo estava, eu não lembro bem, está em Lucas, as palavras que Jesus usou, mas resumindo, traduzindo, o diabo está te sondando, Pedro. Eu intercedi pela sua vida. Levanta a mão, dá um glória a Deus. Fala: Jesus intercede por mim. Jesus está à destra do Pai intercedendo por mim. Aí Jesus fala isso para Pedro: eu intercedi a seu favor. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Amém? E aí ele fala: sujeitai-vos a Deus. A gente só vai conseguir ser vitorioso quando a gente se sujeita a Deus. As batalhas, elas são constantes. Em Efésios 6, a gente vai voltar para lá daqui a pouco, diz que a gente tem que permanecer firme contra as ciladas, contra os métodos, contra as estratégias do diabo. E a gente só vai conseguir isso quando a gente se sujeitar a Deus. Quando a gente nos despir diante de Deus. Nós precisamos saber, ter consciência plena de quem habita em nós. Quem habita em nós é o Deus Todo-Poderoso. Aquele que já venceu o diabo, que já venceu a morte e que faz de nós mais que vencedores. Mas nós também temos que ter consciência de quem nós somos. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que nós somos pó. Nós somos pó. E quando Deus repreende Satanás, repreende a serpente, Ele fala que a serpente vai comer o quê? Vai se alimentar do pó. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos é por causa da nossa natureza carnal. Eu vou falar de novo. Grande parte dos problemas que nós enfrentamos é por causa da nossa natureza carnal. É porque nós somos pó. E o diabo se alimenta do pó. Em Gálatas, abre lá em Gálatas. Gálatas capítulo 5, no verso 16. Portanto vos afirmo, Gálatas 5,16. Vivei pelo Espírito e de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porque a carne luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. E aí ele vai começar a destrinchar aí o que são as obras da carne. Contra o que nós temos que lutar. E aí você estuda depois na sua casa, por causa do nosso tempo, tem aqui, ele aborda aqui aqueles pecados que praticamos em relação à moralidade, em relação às impurezas, à libertinagem, mas ele também fala de inveja, ele fala de ódio, ele fala de embriaguez.
de idolatria. Idolatria não é só adorar uma imagem. Tem pessoas que idolatram pessoas. E aqui ele começa a destrinchar, e nós precisamos entender que essa luta da carne contra o espírito, ela é constante até a volta do Senhor Jesus. Para eu conseguir vencer, eu preciso me sujeitar a Deus. Preciso falar: Senhor, eu fui feito do pó, tem natureza carnal aqui, mas eu preciso fazer o que Jesus nos ensinou: negar a mim mesmo, negar a minha razão, negar a minha vontade, negar aquilo que eu acho que eu tenho direito. E ao invés de, quando o Espírito Santo expõe o pó que ainda há em mim, ao invés de eu querer justificar para o Espírito Santo por que eu agi dessa forma, por que eu agi de maneira carnal, ao invés de eu querer racionalizar e explicar para Ele que eu tive motivo de agir daquele jeito, eu preciso me sujeitar a Deus, me humilhar e falar: Senhor, eu sou pó, eu preciso da Tua graça, Espírito Santo me ajuda. Eu preciso alimentar o meu espírito. Eu preciso, como diz no verso 25, se vivemos pelo Espírito, andemos de igual modo sob a direção do Espírito. Ser guiado pelo Espírito. Estamos em uma constante guerra espiritual. A guerra que você enfrenta, a guerra espiritual que você enfrenta, não é o seu filho que não te respeita e não te obedece. Não é o seu cônjuge que não está portando como deve, como a Bíblia ensina com você. Não é contra aquele colega de trabalho que te persegue. É contra os poderes espirituais, contra as trevas que há neste mundo. E se você não fortalecer o seu espírito, se você não anular todo o pó que ainda há em você, toda a natureza carnal que ainda reside em nós, ficaremos vulneráveis aos ataques de Satanás. Quando a gente sujeita a Deus, a gente resiste ao diabo. E é ele quem foge. É ele quem foge. Volta lá para Efésios, no capítulo 6. Verso 12, a nossa luta não é contra seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores desse sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, por qual motivo? Por qual motivo? Vamos, gente. Pelo fato da minha luta não ser contra aquilo que os meus olhos naturais veem. A minha luta não é contra o fulano de tal que está no governo. A minha luta não é contra aquele que resiste ao ensinamento. Não, a minha luta é contra esse sistema mundial em trevas, é contra as forças espirituais do mal. E por isso, eu preciso vestir toda a armadura de Deus. Isso quem faz somos nós. Deus não vem e veste a armadura em você. Você precisa todos os dias vestir a armadura de Deus. Você precisa todos os dias se preparar para resistir firme os ataques do diabo, porque ele vai atacar. Ah, ele só ataca quem está em pecado. Não é não. Ele vai atacar. Só que se você estiver vulnerável, pode ser que você não consiga permanecer firme. Pode ser que você dê uma baqueada. Vocês estão entendendo? Está confuso? Eu preciso todo dia vestir a armadura. E aqui Paulo nos ensina lá. A fim de que possais resistir firmemente no dia mau. Fala bem forte. Vai ter dia mau. Não é possibilidade. É fato, vai ter dia mau. Todos nós vamos passar por dias maus. E aqui Paulo está nos orientando. Veste a armadura de Deus. Veste a armadura de Deus para você permanecer firme. Vai vir o dia mau.
E aí ele fala, havendo batalhado, ou seja, você vai ter que lutar. Vai ter dia mau, o diabo vai vir te atacar, você vai precisar lutar. E aí ele fala, batalhado até o final, permanecereis inabaláveis, sem retroceder. Inabalável, fortaleza. Vão vir te atacar, mas se você está vestido com armadura, se não há trevas em você, se a luz está forte brilhando aí em você, se o teu espírito já venceu a tua carne, porque você já crucificou, você vai permanecer inabalável, mesmo depois de uma batalha ferrenha, você vai permanecer inabalável. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. Gente, crente não pode mentir, não. Não pode. Pai da mentira é o diabo. Como é que você vai mentir? Não pode, gente. Tem situação que é às vezes difícil a gente falar a verdade, mas a gente tem que falar. E aí você pede para Deus te dar graça, te dar sabedoria, te colocar palavras certas na sua boca para você sempre falar a verdade. Algo lindo que eu acho em Jesus, quando Jesus conversa com a mulher samaritana. Aquela mulher, ela tinha ido lá meio-dia, no meio do dia, no horário que ninguém ia buscar água. Ela foi buscar água porque ela não queria encontrar ninguém. Todo mundo sabia da vida dela e ela não queria encontrar ninguém. E quando ela passa a conversar com Jesus, Jesus começa aquela conversa sobre a água, pede água para ela, vai, vem. De repente Jesus é a verdade. Fala, vai lá, chama seu marido. Ela fala, eu não tenho marido. Ela não mentiu, mas também não falou mais nada, não deu mais informação. Jesus não continuou a conversa como se nada tivesse acontecido. Porque Jesus é verdade, Jesus é luz. Jesus vira para ela e fala, você falou bem, você não tem marido não, porque você já teve 5. E o que você vive hoje não é seu marido. E o que eu acho lindo de Jesus é porque a gente lê o que ele falou, mas a gente não sabe a entonação, o jeito, o olhar dele. Mas a gente sabe que Jesus falou e aquela mulher não fugiu. Aquela mulher não se sentiu julgada pelo único que tinha autoridade para julgá-la. Aquela mulher foi confrontada com a verdade. E ela permanece ali, ela fala, bem vejo que tu és profeta. Nós precisamos dessa graça. Falar a verdade para todos, sem gerar, e aí é difícil, né? Porque a gente não sabe do coração da pessoa, mas a gente tem que ter essa graça de Jesus para sempre falar a verdade, mas sem aquele ar de julgamento, de condenação, que muitas vezes a gente tem. Tem ou não tem? A gente fica sabendo de algumas coisas, a gente fala, pelo amor de Deus, a pessoa fez isso. A gente já julgou a pessoa. Porque às vezes a gente não faz o que a pessoa faz, mas a gente tem um tanto de pó aqui que a gente precisa tirar. E a Bíblia diz que com a mesma medida que a gente julga, que a gente mede, a gente vai ser medido. Vocês estão entendendo? Amém? Vestindo da couraça da justiça. Senhor é a sua justiça. Não preocupa não. Não gasta a sua energia e o seu tempo tentando. Não, Jesus é a sua justiça. Calça os vossos pés com a proteção, com a preparação do evangelho da paz. Gente, onde você for, você tem que levar a paz. Eu oro, eu peço isso a Deus. Eu sou às vezes muito impulsiva. E eu falo, Deus, eu quero ser aquela pessoa que, onde a pessoa me vê chegando, ela fique feliz. Falo, não, a Priscila vai ser bom agora, vai trazer paz. Eu quero ter uma palavra de paz. Porque Jesus é paz, a verdadeira paz é só com Jesus. Então a gente não tem que estar pronto para a guerra assim, literal com a pessoa. A nossa guerra não é contra a pessoa. A nossa guerra não é contra aqueles que defendem
contra a pessoa, o ser humano, que defendem ideologias que vão contra o que nós acreditamos. A nossa guerra é contra o espírito maligno que age por trás daquilo. Embora Deus não suporte o pecado, Ele ama o pecador. E se nós somos discípulos de Jesus, nós precisamos nos parecer com Jesus. Amém? Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Gente, lá em Tiago a gente leu que quando a gente se sujeita a Deus, está lá, sujeitai-vos a Deus, ponto. Aí depois ele continua, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quando eu me sujeito a Deus, eu sei quem eu sou, eu sei que eu tenho falhas, eu sei que eu peco. Mas aí eu venho e eu embraço o escudo da fé, porque é pela fé em Cristo Jesus que nós somos salvos. É pela fé em Cristo Jesus que eu sei que hoje, que agora, se eu chegar lá no Santo dos Santos, diante do trono de Deus, eu não vou morrer por causa do meu pecado, porque pela fé em Cristo Jesus eu tenho sobre mim o sangue de Jesus. Aí quando Deus olha para mim, Ele não vê mais o meu pecado, Ele vê o sangue de Jesus sobre mim. E quando eu estou com o escudo da fé e o diabo vem, Priscila, mas você já mentiu, mas e a inveja, mas e a ira que você não controla? Eu estou com o escudo da fé, eu sei que eu sou pó, eu sei que eu sou ruim, eu sei que a minha natureza é ruim, mas Cristo Jesus me lava com o seu sangue, e aí eu venho diante de Deus, eu me sujeito diante de Deus, eu falo, Deus, eu preciso mudar, Espírito Santo me ajuda, eu não quero amar mais a minha carne do que ao Senhor, eu não quero mais ficar preso às legalidades daquilo que eu acho que é meu direito, eu não quero ser o tipo de mulher que não leva desaforo para casa, não, eu quero me sujeitar debaixo da mão de Deus. Eu posso levar desaforo para casa, posso. E que nessa hora que eu estou levando desaforo para casa, que a minha atitude seja usada por Deus para tocar no coração de quem me agrediu, para tocar e quebrantar o coração de quem me feriu, porque pode ser a oportunidade que Deus vai usar para salvar aquela vida. É diferente. O nome de Jesus não pode estar apenas nos nossos lábios. A natureza dele tem que estar sendo gerada em nós. A natureza de Cristo tem que estar sendo gerada no nosso coração, porque a luta é constante. E se a natureza de Jesus não começar a ser forjada dentro de nós, vai ser muito difícil ficar firme diante dos ataques do diabo. Vai ser muito difícil. Há milhares e milhares de anos, o diabo tem atacado as pessoas, tem atacado os seres humanos. Ele sabe muito bem identificar as nossas vulnerabilidades. Por isso que eu e você temos que correr para a presença de Deus e nos sujeitar a Ele. Porque quando o diabo, e ele enxerga, quando ele vê o sangue de Jesus sobre nós, ele sabe que ele não dá conta. Ele foge. Ele foge. Usai igualmente o capacete da salvação, guarda a sua mente. Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, seja isso que você pensai. Você foi salvo por Cristo Jesus. Não empresta a sua mente para a serpente. Passa um filtro nos seus pensamentos. Rejeita pensamentos malignos. Usar igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E espada, para quem está em guerra, ela jamais está guardada aqui, ó. Não sei como que chama aquele negócio que guarda a espada. Na bainha. Ela tem que estar sempre desembainhada. Ela tem que estar sempre erguida. Para guerrilhar, para atacar. Para atacar. Igreja precisa atacar. Como é que a gente ataca? Com a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu preciso levar a palavra de Deus onde quer que eu vá. É assim que eu vou vencer os espíritos malignos que agem no ambiente onde eu trabalho, no ambiente onde eu estudo.
Muitas vezes dentro da minha casa é com a palavra de Deus. Nós precisamos manejar bem a palavra da verdade. Nós precisamos conhecer a palavra, nos alimentar da palavra, declarar a palavra, viver a palavra. É assim que a gente permanece firme contra os ataques do diabo. Amém? Precisamos ser soldados que estão treinados, habilitados para guerrear todo o tempo. E no final, permanecer inabaláveis, sem retroceder, amém?